Nós teremos não vou falar que é uma palestra, né, Ana? É um bate-papo, mais informal, mais descontraído, onde a gente vai falar um pouco sobre o perfil do aluno mackenzista, como que o mercado ele enxerga esse perfil, como que o mercado entende como o mackenzista ele pode contribuir para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento do Brasil. Então, eu tenho aqui a professora Ana Cláudia, da Faculdade de Direito, tenho o Rodrigo aqui, engenheiro mecânico, formado pelo Mackenzie. Eu sou professor aqui da Escola de Engenharia, engenheiro elétrico, coordenador do curso de Engenharia Elétrica. Eu não vou fazer uma apresentação formal, vou deixar que eles mesmos se apresentem depois. Eu vou passar primeiro a palavra para o reverendo Marcelo, que vai fazer um devocional, depois eu volto, e aí a gente faz uma abertura, a professora Ana fala um pouquinho, o Rodrigo fala um pouquinho, depois a gente troca algumas ideias aqui com vocês. Quem fala um pouquinho primeiro sou eu, tá bom? Dar as boas-vindas, né, ao superintendente Rodrigo, voltando à sua casa, né, querida, 20 anos depois, e aos nossos professores também, muito amados. A gente tem feito as aberturas de todas as palestras do Empreenda Mac, e hoje eu estava conversando com o Jonatas, é muito apropriado a gente poder pensar sobre trabalho e carreira, da forma como a gente vive e reconhece a importância da fé cristã nesses aspectos, né? E aí eu quero ler um trecho que fala sobre carreira, que é extremamente conhecido na Bíblia Sagrada. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Só até aqui, né, para a gente lembrar desse texto sobre a ansiedade, mas, na verdade, o texto está ensinando sobre o trabalho, porque ele está dizendo que deveria estar ansioso ao ponto de adoecer com o que de comer, de beber ou de vestir. Então, pode-se pensar no ensino equivocado acerca disso, dizendo, não precisa trabalhar, porque Deus cuida das aves, Ele vai cuidar também dos seres humanos. Não é isso. Pelo contrário, há algumas verdades aqui que eu acho que tem muito a ver com a semana do Empreenda Mac. Primeira delas é que, de fato, mesmo a gente querendo progredir na carreira, empreender, ser bem-sucedido, nós precisamos confiar em Deus. Porque se a gente colocar todo o nosso crescimento como alvo fundamental da nossa vida, a gente estará colocando em algo que, mais cedo ou mais tarde, pode não ser aquilo que nos dê a sustentação que a gente precisa. Por exemplo, paz, por exemplo, uma família segura, por exemplo, uma olhada para trás na carreira e a gente olhar e falar, puxa, valeu a pena, porque eu consegui dividir o meu tempo com isso, com aquilo. Mas a questão aqui é que Deus cuida de nós com o trabalho. E é interessante a figura que o Senhor Jesus usa. Ele diz assim, não fiquem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer, beber ou vestir. Olhem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem e não guardam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste cuida delas. Daí ele diz, mas vocês valem muito mais do que as aves. Quer dizer que Deus cuida de nós desse jeito. Ele proveu a nossa vida e a nossa segurança conosco, seres humanos, plantando, colhendo e guardando em celeiros. Mesmo que as aves não façam isso, Deus cuida delas, mas Ele cuida de nós de um jeito diferente. Desse jeito, a gente plantando, colhendo e guardando em celeiros. Plantar é o que vocês estão fazendo aqui. A gente planta guardando os nossos valores, estudando, criando uma possibilidade de uma carreira ainda diferenciada, aproveitando esses momentos como momentos
do Empreenda MAC ou de outras oportunidades que a gente tem, pescando cursos, pescando oportunidades, aproveitando, tudo isso é semear. Colher é trabalhar, é a gente, do suor do seu corpo trabalharás. E a Bíblia ensina que aquele que não trabalhar não deve nem comer. Aquele que não trabalha, portanto, não coma. Então, o colher é exatamente viver do trabalho. E é assim que Deus cuida de nós. Mas tem um outro aspecto que ele fala, que é guardar em celeiros, né? Que é o que o nosso superintendente Rodrigo vai nos ensinar aqui, que são os investimentos, né? Porque isso também é uma forma que Deus cuida de nós. Ele cuida dos seres humanos, ensinando-os a, como os reformados ensinavam, né? Ganhe o máximo que puder, doe o máximo que puder e guarde o máximo que puder. Dessa forma, a gente tem uma vida ajustada do ponto de vista da nossa relação com o dinheiro. Uma verdade que está aqui no texto, que eu não posso deixar de falar nesse finalzinho, é que seres humanos são importantes. Deus cuida de seres humanos de uma forma muito diferente do que Ele cuida do nosso cachorrinho, do nosso gato ou das aves do céu. Ele nos ensina a cuidar de nós mesmos. Mas mesmo assim, nós podemos, ao trabalhar, ao empreender, ao crescer, ao desejar o crescimento, portanto, guardamos em celeiros e semeamos uma boa carreira, nós ainda assim confiamos que isso não é suficiente para manter a vida até o seu último suspiro. A vida vem do Senhor. E se Ele cuida de nós, na nossa vida, Ele cuidará também naquilo que a gente faz na nossa vida. Então, que Deus nos abençoe, abençoe cada um dos alunos que tem buscado nessa semana oportunidades e acreditar na forma como Deus cuida de nós, que é pela forma do crescimento. Haja visto estarmos numa instituição que tem recebido esse cuidado de Deus, por causa do trabalho, porque a gente tem trabalhado como bons reformados, né? Reformado é sinônimo de trabalho. E assim temos podido colher bênçãos do cuidado de Deus para nós, comuns a todos os seres humanos. Mas seres humanos são mais importantes. São importantes porque Deus cuida deles. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos dê sempre essa boa ambição, essa boa ansiedade, que não nos deixa parado, mas nos faz semear, colher e guardar em celeiros. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado ao reverendo Marcelo pelas palavras. Muito obrigado. Vou passar agora para o Rodrigo. Rodrigo, eu ia fazer a tua apresentação aqui, mas eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória e da importância do Mackenzie para você e de que forma você enxerga também o perfil do mackenzista no mercado hoje. Vou pegar aqui que eu acho mais fácil. Boa tarde, gente. Tudo bem? Está ouvindo bem aí? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui de volta. Depois de 20 anos, eu sou matrícula 495. Você sabe o que é isso? Me formei em 99. E está fazendo 20 anos exatos agora este ano, e foi gostoso agora subir a rampa ali, entrar no prédio 6 ali, olhar ali as salas de aula, olhar tudo que a gente passou, e aí passa rapidamente um filme na nossa cabeça, a gente puxa aqui, o que aconteceu nesses 20 anos, né? E estou voltando aqui numa situação super bacana, e é uma situação que eu até estava conversando hoje no meio do banco, é uma situação que eu queria ter vivido quando eu estava aqui do lado de vocês, né? Quando eu estava aqui fazendo engenharia, quer dizer, uma coisa que eu gostaria de ouvir alguém do mercado, ver o que estava acontecendo, alguém que pudesse dar uma dica, alguém que pudesse dar algumas orientações e tal. E naquela época a gente não tinha essa oportunidade, então parabéns aí pela iniciativa, acho que é muito bacana o que vocês estão fazendo aqui agora, né? Então, uma rápida apresentação, no penúltimo ano de faculdade aqui, eu fiz estágio numa empresa, numa indústria, engenharia mecânica. No último ano, eu fiz estágio no Bank Boston, um banco que existia aqui no Brasil, um banco americano. E aí, optei, né, depois desses 2 anos, a seguir minha carreira no mercado financeiro. Fui efetivado lá em 2000 no Bank Boston. E em 2007, o Itaú comprou esse banco, comprou o Bank Boston, e eu estou lá até hoje, né? Então, tem uma história, estava brincando aqui com o Rodrigo, meu xará, que assim, minha carteira tem uma assinatura só, minha carteira de trabalho, só que, né, nesses últimos, né, nos 20 anos, eu tive várias experiências em várias áreas diferentes. Hoje eu sou superintendente responsável pelo Private do Itaú. Private é uma área que cuida dos investimentos
de pessoas físicas com patrimônio dentro do banco acima de 5 milhões. Se a gente pensar na escadinha de pessoa física, na segmentação do banco, o Private CBN está logo acima do Personalité. Então, a gente atende, o desafio que a gente tem, é óbvio que quando a gente mexe com o dinheiro dos outros, é um desafio bastante grande, é como a gente conseguir direcionar e alcançar os objetivos desses clientes, são super exigentes com o mercado que a gente tem no Brasil, lá fora, tal. Acho que tem bastante variável aqui que endereça um pouco desse desafio que a gente tem no dia a dia, né? Isso, né, na minha opinião, tem tudo a ver com o perfil do maquinzista, né? Hoje, eu acho que o que vocês têm, o que a gente tem aqui, assim, se eu for traduzir numa palavra, é resiliência. Né? A gente consegue se flexibilizar, a gente consegue ter bom senso, a gente consegue entender para onde está indo o mercado, para onde está um cliente, ter bom senso para saber o que a gente precisa fazer, seja para passar de um módulo, de uma matéria, ou seja, para se formar, e aí isso é muito importante no mercado de trabalho, independente do que vocês forem fazer. Tem alguém da engenharia aqui? Não? Legal. I wish I were. Vocês estão estudando o quê? Vocês estão cursando o quê? ADM, que mais? Jornalismo. Então, eu acho que, bom, esse perfil do maquinzista, é óbvio que isso é horizontal e transcende a matéria, né? Então, o que eu acho que é importante, e assim, quando eu fui convidado aqui, quer dizer, então o Mackenzie fez um convite lá para executivos do banco que se formaram aqui para falar um pouquinho do perfil desse maquinzista, que é uma iniciativa super bacana. Quando eu recebi esse convite, eu aceitei na hora, não sabia nem que dia que era, nem que horas que era. Eu falei, estou dentro, vamos ver como que encaixa na minha agenda, que eu quero participar. E a ideia aqui é dividir um pouco, do lado de lá agora, quer dizer, do lado da empresa, assim, o Itaú é uma das empresas onde tem mais maquinzistas, eu também não sabia, né? Acho que fiquei super feliz de saber. Do nosso lado, o que a gente espera e por que eu acho que assim vocês têm um espaço super importante aí, não só dentro do Itaú, mas no mercado de trabalho, né? Então, o primeiro ponto, a primeira reflexão que eu queria que vocês fizessem é o seguinte: a gente tem o índice de desemprego no Brasil ainda alto, a gente tem muita gente empregada, só que infeliz, que não gosta do que faz, né? E, por outro lado, as empresas todas têm vagas para gente boa. E, às vezes, a gente fecha a vaga porque a gente não acha a pessoa que a gente precisa. Olha que coisa esquisita, né? Como é que pode? Né? Tem gente procurando emprego, tem gente infeliz, e as empresas têm vagas importantes, boas, para gente boa, e que às vezes a gente fecha a vaga sem ter encontrado essa pessoa no mercado. Olha que coisa interessante. Né? Eu acho que a primeira coisa, e o primeiro feedback aqui que eu divido com vocês tem a ver com alinhamento de valores. Então, se eu puder dar o primeiro conselho, escolham as empresas que vocês querem trabalhar de uma forma que os valores dessa empresa estão alinhados com seus valores pessoais. Já tem metade de chance de dar certo. Tá? Segundo ponto tem a ver com empatia, curiosidade. É importante que vocês, na hora que vocês se dirigem a uma empresa para trabalhar, ou um mercado, que seja o mercado financeiro, ou mercado qualquer um que seja, vocês primeiro tenham curiosidade de entender tudo sobre aquele setor e sobre aquela empresa. Não dá para fazer uma entrevista sem saber tudo que vocês podem fazer, que está disponível, e hoje, né, em 99, dá para vocês imaginar que era bem mais difícil a gente ter informação, né? Hoje vocês conseguem saber tudo, não só sobre a empresa, mas também sobre a pessoa que vai entrevistar vocês, certo? Né? Imaginem em 99 como que era. Então, saibam tudo, e mais do que isso, é importante dividir, não só por que vocês querem trabalhar naquela empresa, ou por que é importante para vocês trabalharem naquela empresa. O que a gente quer ouvir é o inverso. Por que é importante para a gente que vocês trabalhem com a gente? Percebe que parece uma coisa super óbvia, mas em 99,99% das entrevistas que eu faço, as pessoas não entendem isso. Eles falam, para mim é muito importante, porque é uma empresa, porque é isso, eu sempre quis trabalhar em banco, eu entrei na faculdade com o desejo de trabalhar no mercado financeiro. É muito legal ouvir essa história, né? Mas não comove muito a gente. Fala assim, tá bom, assim, isso é legal para você conta lá para a tua família, mas e para mim, por que é importante para uma empresa X, ou no meu caso, para o Banco Itaú, que você faça parte do nosso grupo? As pessoas nem pensam isso. Tá?
Isso eu demorei um pouco para aprender. Hoje eu faço bastante entrevista, hoje tem um processo grande de trainee, de estagiários, de analistas e tudo. E é muito comum as pessoas preparadas até, tá? Até já no mercado financeiro, virem falar com a gente e não ter esse estalo de, primeiro, curiosidade e, segundo, de trazer, na opinião de vocês, por que é importante para a empresa contratar vocês, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que para dividir aqui, e eu acho que isso, sim, eu me lembro bastante das minhas aulas aqui de Resmate, hein, Rodrigo? Que o professor escrevia três lousas, assim, inteiras, com um monte de quadradinho, triangulinho, símbolo, que eu não entendia absolutamente nada do que ele estava escrevendo. E eu lembro bastante de eu copiando aquele negócio todo, falando assim, um dia eu vou entender esse negócio aqui, até porque eu vou precisar entender para passar, né? Então, acho que um dia eu vou conseguir entender isso, né? Até hoje eu lembro da lousa de Resmate que a gente tinha nas aulas, né? E por que eu estou dizendo isso? No mercado de trabalho, muitas vezes acontece uma coisa parecida com essa, são várias variáveis, várias coisas que mudam, é o mercado, é a regulamentação, é o próprio cliente. A diferença é que não tem a lousa, e nem o professor, né? A gente tem que conseguir pensar de uma forma mais estratégica, olhar o que está fora, fazer networking, que hoje é muito mais fácil, né? Hoje você entra aí, faz um Facebook, vocês não estão com muita vontade de assistir a gente aqui, não está muito legal, vocês entram aí, conversam com o que vocês quiserem do mundo inteiro, né? Então, hoje, a curiosidade por saber aprender e ter a humildade de saber que a gente não sabe tudo, nunca, é um tema que é super importante e eu estou trazendo isso porque é um tema que eu trouxe daqui, tá? Então, é um tema que, sim, me ajudou muito na minha carreira até hoje, ter a humildade de saber que eu não sei tudo e aprender a aprender. Para não ficar só na teoria. Como vocês sabem, talvez melhor que eu, o mundo está mudando, né? Hoje os dados têm muito valor, certo? E como a gente faz os analytics para analisar esses dados, tem mais valor ainda. E a gente está, óbvio, dentro do Itaú, trabalhando bastante forte com isso. Então, eu criei uma equipe de cientistas de dados para ajudar a gente nesse desenho de criação de algoritmos e inteligência artificial e tudo mais. Muito bem. Então, a gente montou um processo seletivo para contratar os cientistas de dados. E durante esse processo, e estou falando uma coisa de 6 meses atrás, durante esse processo, óbvio que a gente tem o RH, a gente tem todo um processo super arrumado de contratação, mas, para mim, ficou claro que eu não sei contratar cientistas de dados. Eu já contratei, talvez... Minha área tem 220 pessoas. Talvez eu já contratei, na minha vida, talvez mais de 100 pessoas. Eu não sei contratar cientistas de dados. Alguém aqui está estudando dados? Não? O tal do Python, para mim, era uma cobra. Eu descobri que Python é um baita de um programa que faz algoritmo, inteligência artificial, uma coisa... Então, eu não sei... Eu sei falar de carreira, sei falar de liderança, sei falar de mercado, sei falar de business, mas eu não sei falar de Python. Então, eu tive que pegar um engenheiro, um cientista de dados lá do banco para fazer entrevista comigo. Então, esse tipo de aprender que a gente não sabe tudo e aprender até a coisa que a gente está acostumado a fazer é um outro tema importante, tá? E aí, o último ponto aqui que eu queria dividir nessa minha primeira fala aqui, depois a gente abre aqui para o bate-papo, isso tem muito a ver com a criação de vocês, é o seguinte: é importante a gente ter essa ambição de querer empreender, de querer fazer as coisas, de fazer as coisas diferentes, trabalhar naquilo que a gente gosta, trabalhar do jeito que a gente gosta. Se eu gosto de trabalhar em casa, se eu gosto de trabalhar em empresa, se eu gosto de trabalhar de bermuda, se eu gosto de trabalhar de terno, isso é muito importante, eu sei que é muito vivo, né? E a gente pode empreender, óbvio, sozinho, a gente pode empreender nas empresas. As empresas cada vez mais estão valorizando essa ambição por empreender, essa ambição por trazer coisas diferentes, tá? Isso é muito importante. Agora, o que eu percebo, muita gente nova, seja no processo seletivo, seja já funcionários e na carreira, assim, errar no timing. Às vezes a gente tem um timing que a gente acha, principalmente na idade de vocês, que a gente acha que tudo tem que ser semana que vem, tudo tem que ser para ontem, se não for amanhã não funciona mais, não quero mais, então vou para a esquerda, agora vou para a direita e tudo. O timing nosso, que a gente se coloca na nossa carreira, às vezes não bate no timing da indústria, ou do Brasil, ou do mercado, ou da empresa que a gente trabalha. Então, a gente ter esse bom senso
de identificar o nosso timing. Tem muita gente, eu quero ser gestor em 6 meses, porque se eu não for gestor em 6 meses, essa empresa não serve para mim, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, saber identificar onde a gente quer chegar é muito importante. Saber ter essa proatividade é muito importante. Porém, as empresas e o business como um todo tem o seu timing. E eu não estou falando só da empresa que eu trabalho onde eu conheço, mas você vai abrir uma empresa, vai comprar uma franquia, pode ser que demore 5 anos para começar a dar certo, né? Então, a gente tem um exemplo super dentro de casa aqui, que vocês devem conhecer, que é a XP, onde o Itaú é sócio de 49%. A empresa começou com o fundador vendendo o carro dele, quebrando, e gastou todo o dinheiro que ele tinha. A hora que ele estava para desistir, aí começou a dar certo. E deu muito certo. E está dando muito certo. Tá? Então, acho que era isso para o primeiro pedaço aqui. E aí, daqui a pouco, a gente fala mais. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês também. Tá? Obrigado, Rodrigo, pela essa breve introdução aqui da nossa conversa. Vou passar agora para a professora Ana para sua contribuição aqui na tarde de hoje. Obrigado. Vou pedir licença. Reverendo Marcelo já me conhece, né, reverendo? Não consigo ficar parado e preciso me aproximar de vocês. Posso quebrar o protocolo, professor Rodrigo? Eu me sinto bem em casa, porque além do Mackenzie ser a minha casa, eu divido a mesa com 2 Rodrigos. E eu sou casada com um, não deles, mas um outro Rodrigo, há 20 anos. Né? Então, estou me sentindo duplamente em casa. E esse nosso bate-papo, eu acho que foi muito bem inaugurado, porque quando o doutor Rodrigo saiu daqui, eu cheguei. Enfim, a gente está tendo uma linha de continuidade. Na verdade, eu estou na casa dos 18 anos. O doutor Rodrigo saiu há 20. E eu sou professora do Direito. Então, vocês podem ver pelo taierzinho, né? Mas eu tento quebrar um pouco essa coisa sisuda, porque todo mundo acha que advogado é meio chato, ou o pessoal do Direito só fala em livro, em código, em leis. Então, eu estou aqui. Depois do almoço, eu tenho certeza que dá aquele soninho, porque todos nós temos. E eu estou aqui para propor um bate-papo mesmo no estilo do Dr. Rodrigo, para que a gente possa começar um pouquinho a conversar sobre o perfil do mackenzista. O perfil do mackenzista que eu conheço. Será que você me ajuda, professor Rodrigo? Está minimizado no PowerPoint. Eu, como uma professora bem metódica, preparei um material. Bom, primeiro, esclarecendo. Eu sou Ana Cláudia, mas só na Faculdade de Direito nós somos 3 Anas Cláudias. Então, desde que eu entrei, eu sou conhecida pelo sobrenome. Se vocês forem procurar qualquer professora Ana Cláudia, se vocês quiserem bater papo comigo depois desse nosso encontro, eles não vão saber quem é. Então, eu sou a Scalquete, a minha primeira xará é a Torezan e a segunda xará é a Cardia. Não sabemos explicar o porquê, mas nós somos conhecidas pelos nossos sobrenomes. Então, fica aqui que eu sou a professora Ana Scalquete. Quando eu recebi o convite da professora Marili para fazer parte desse bate-papo, ela falou, olha, eu queria que você me falasse sobre o perfil do mackenzista. Eu falei, gente, mas quem sou eu para falar sobre o perfil do mackenzista? Eu sou mackenzista, fiz mestrado aqui na casa, me sinto com o DNA do M vermelho calcado no sangue, no peito. Mas será que eu sei falar, como o Dr. Rodrigo, que é um perfil? Aí eu parei para pensar. Eu sei da percepção que eu tenho como professora, mas vocês sabem que os professores se enganam, certo? Não só nas notas, que são às vezes injustas, que a gente fala, nossa, eu merecia tirar 10, e veio um 6, um 5. Mas nós erramos mesmo porque a gente tem a nossa visão do perfil do mackenzista. Aí tem a visão do aluno, que é a visão de vocês. E tem uma terceira visão, que é aquela que a gente deseja construir. Então, a nossa visão, enquanto professores, a visão de vocês, enquanto vivendo o momento, e uma visão um pouco mais distante, que é uma visão que a gente pretende fazer acontecer. E aí, para vocês terem uma ideia, isso pode ser traduzido em o que eu acho que é o perfil do mackenzista, o que realmente é, vocês estão aqui para mostrar, e que nós gostaríamos que fosse. São 3 diferentes visões. O que eu acho, o que é e eu gostaria que fosse. Visão do professor educador. Eu vi que tem, vocês falaram, gente, de alunos de jornalismo, é isso? Por favor, quem são vocês?
Epa, tem bastante gente. Aqui as meninas falaram arquitetura, depois chegou bastante gente. Arquitetura. A comunicação é importante para toda a profissão, correto ou não? Para o jornalismo, sobretudo. Mas se você não souber, como o Dr. Rodrigo faz, conversar com o cliente, gerenciar mais de 200 funcionários num private bank, se você não souber vender o seu produto, tocar o seu negócio, como a gente está aqui no Empreendamac, você não vai conseguir caminhar na profissão que escolheu. Isso tudo depende da comunicação. Mas será que a comunicação é uma coisa fácil? Acho que dá para perceber de cara que não. Então, eu trouxe aqui um telegrama que diz a lenda que foi passado uma vez por um rei que iria mandar seu filho, o príncipe, para a guerra. E ele queria consultar os oráculos para saber se por acaso o filho dele voltaria vivo. E veio uma frase sem pontuação. Irás, voltarás, não morrerás. Como é que esse rei leu? Irás, voltarás, não morrerás. E o príncipe foi e morreu. Aí, quando ele foi tirar a satisfação, como assim? Vocês dizem que meu filho vai voltar? Não, não. Você leu errado. A frase era, irás, voltarás? Não, morrerás. São as mesmas 4 palavras, com interpretações completamente diferentes. Eu poderia ficar aqui a tarde toda falando da língua portuguesa com vocês, dos erros que a gente comete, das falhas de comunicação, até porque eu posso estar cometendo uma grande falha de comunicação. Fui chamada para falar sobre o perfil do Mackenzie, se eu estou falando sobre a língua portuguesa, eu devo ter passado mal na hora do almoço e ter vindo aqui para conversar de outra coisa. Mas o fato é que nem sempre a mensagem que a gente passa, professor Rodrigo, doutor Rodrigo, é o que o nosso interlocutor entende, ou a que o nosso interlocutor entende. E essa é a primeira constatação que nos faz descermos do salto e vestirmos as sandálias da humildade. Sandálias estas que o doutor Rodrigo tão bem mostrou que tem quando disse, eu não entendo nada desse programa. Python? Oh, Python. Eu nem sei o que é. Não só não entendo, como eu não conheço, só para vocês terem uma ideia. Então, como é que uma pessoa, num patamar tão alto da carreira, numa posição de superintendência, que lida com tantos funcionários, tem a coragem de dizer que não conhece, que conhece outras coisas, que quer aprender? Esse é o nosso perfil. O perfil do mackenzista. O perfil de uma pessoa que não tem medo de aprender. E tem segurança o bastante para falar, eu não sei. Você pode me ajudar? Você pode me explicar? Porque eu aprendo. Hoje começou o meu novo monitor. Eu falei para ele, você entende bem dessas coisas de gráfico? Você sabe mexer? Ele falou, professora, não, mas aprendo. Eu amei. Para mim já marcou um golaço. Essa é uma característica que a gente tem que preservar. A arrogância, no meu modo de entender, é sinônimo de insegurança. Você tem medo que as pessoas descubram o quão inseguro você está. Então, você se fecha em copas, mostrando que sim, enfim, conhece, sabe? Ao invés de você se desarmar, que é muito mais fácil, e falar, não, eu não sei, você pode me ensinar? Você tem um tempinho para me explicar? Porque eu estou louco para aprender? Seja com 20 anos de formado, com 5 anos de formado, não formado, ou com uma vida toda de profissão. A gente vive aprendendo. Aí, eu falei, eu preciso dar um jeito de conversar um pouquinho com os presentes, porque a professora Marili falou que seria um público interno, né, de alunos, e falou, olha, você vai falar sobre o perfil do mackenzista. Então, eu cheguei para os meus 350 alunos, ajuda de vocês. Eu acho que eu não preciso retribuir em nota para vocês essa ajuda que vocês vão me dar, porque quando a gente pede ajuda de um amigo, a gente pede no momento de socorro. Mas bem que eu vou ajudar vocês numa participação se vocês colaborarem comigo. E eu fiz uma pesquisa. Vocês conseguem me ajudar a dizer o que vocês pensam? Quem são vocês? Como você se vê enquanto aluno do Mackenzie? E aí, eu comecei a ter algumas surpresas. O que levou você a procurar o Mackenzie? Essa pesquisa foi preenchida por 312 alunos de meio de curso de Direito. E eu queria contar com a sinceridade de vocês para ver se está batendo mais ou menos com a gente. Temos algum professor aqui? Professora D? Na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Professora? Da Faculdade de Arquitetura também.
Jornalismo. Professores, concordam comigo que às vezes a gente fala e a gente não está sabendo o que levou os nossos alunos a chegarem até nós? Então aqui eu perguntei, o que levou você a procurar o Mackenzie? Qualidade de ensino, nome forte da instituição no mercado de trabalho, a tradição ou a localização? Porque a gente sabe que a gente está num lugar privilegiado da cidade, centro de São Paulo, com acesso pelo metrô hoje, enfim, uma situação um pouco mais tranquila para os alunos chegarem. E vejam que houve 2 grandes blocos que caminharam quase que juntos. Os alunos vêm para cá, vocês vêm para cá, porque sabem que nós temos uma qualidade excelente de ensino. O que os alunos de direito falaram é mentira? Não. E depois também vocês sabem que tem uma empregabilidade excepcional para quem sai com emprego ou para quem sai com diploma do Mackenzie, correto? Que quando você tem um diploma com o nosso M, você tem um olhar diferenciado do Dr. Rodrigo ou do professor Rodrigo quando eles forem fazer uma contratação, certo? Essa foi a primeira de 5 questões. Sim. Agora vamos ver qual foi a segunda. Como você se relaciona com o Mackenzie durante seu curso? E aí houve uma maioria esmagadora nas respostas. Venho receber conhecimentos técnicos e conviver com amigos. Então, não é um lugar que eu venho só para receber lições de jornalismo, arquitetura, administração, algum outro curso aqui? Mas um lugar... Qual? Engenharia, aqui para fazer jus aos nossos professores da mesa. Então, aqui é um lugar que eu venho também para me relacionar, para conviver com pessoas, para interagir. E aí, em segundo lugar... Sinto que faço parte de uma família a qual sempre pertencerei. Vejam que a gente está em 1/4 dos alunos. Que o amor pelo Mackenzie ultrapassou a questão do conhecimento técnico e você se sente parte desse M. É esse bicho que nos picou, foi esse bicho que nos picou, nós professores que temos esse amor todo especial e que a gente quer muito que contamine, é um chikungunya do bem, aqui, chikungunya mackenzista, que contamine cada um de vocês, que vocês sintam parte dessa família. Depois, tem as pessoas, eu venho só para receber conhecimentos técnicos. Ou seja, não estou nem preocupado em me relacionar com ninguém e tenho o grupo dos obrigados. É um lugar onde apenas tenho que vir para concluir os meus estudos. E bonitinho, porque um dos meus alunos, eu pedi para que eles fizessem só um vistinho na pesquisa para manter o sigilo, ele escreveu, fui obrigado porque minha família inteira é mackenzista. Ou seja, mais ou menos tipo Corinthians ou ser engenheiro ou médico. Ou você é mackenzista ou você é mackenzista, né? Eu espero que ele esteja se sentindo bem aqui, mas ele não teve opção. Terceira de 5. O que pode ser feito em sua universidade para que você tenha o sentimento de pertencimento ampliado ou criado? E olha que interessante. A primeira alternativa, que ficou com 33%, ou seja, 1/3 dos alunos falaram que eles gostariam de ter mais convívio com os professores. Vejam, queridos amigos professores, para que, dentre outras coisas, eles pudessem obter aconselhamentos para a carreira. Tem alguém aqui que gostaria de ter esse aconselhamento para a carreira? Que falaria, seria bom se eu conseguisse sentar para tirar umas dúvidas do que eu vou fazer depois que eu me formar, bater um papo, onde eu vou trabalhar, o que eu vou procurar fazer. Vocês se sentiriam confortáveis se vocês tivessem uma roda de papo com professores para que a gente pudesse trocar esse tipo de ideia? Sim ou não? Sim. Foi o que os alunos do direito falaram, que eles gostariam desse aconselhamento. E depois, ser mais ouvido pela instituição em meus pleitos. E aí eu senti um quesinho de frustração, assim, sabe? Precisava ter um canal de, olha, eu preciso mudar alguma coisa, mas eu não sei se eu falo, não falo, fico quieto, se vai adiantar, se não vai adiantar. E olha que nós estamos numa faculdade de gente que gosta de falar, certo? Essa pesquisa foi feita com os alunos de direito. Isso é um alerta para nós que estamos aqui no comando, né, das nossas salas. E depois, participar de projetos sociais que transformem a realidade da comunidade e pertencer a associações como a Atlética, por exemplo. Cada uma das últimas 2 colocações com 20% dos alunos. Penúltima questão. Qual seria, a seu ver, sua principal característica como profissional formado pelo Mackenzie? Não sei se o Dr. Rodrigo acha que eles escolheram certo. Um profissional que terá uma boa aceitação no mercado de trabalho. Confirma, Dr. Rodrigo? Acho que sim? Sim.
Mackenzie, sim, faz pessoas, como ele disse, com jogo de cintura. Nós sabemos nos virar. São alunos que pensam acima da média dos alunos de outras instituições. A gente sabe porque a gente tem professores que passaram por outras instituições e falam, o aluno contesta, o aluno pergunta, o aluno participa. Então, a gente usa esse dom que o Papai do Céu nos deu, que Deus nos deu, de analisar, de refletir, para resolver problemas. Um profissional mais humano, capaz de compreender os problemas da realidade social, empatado com um profissional mais técnico que sabe resolver os problemas práticos da área escolhida. Todas as alternativas eram muito boas. A que teve uma menor aceitação, e isso também é uma outra coisa que nos deve fazer refletir, reverendo Marcelo, um profissional com uma missão social por ter recebido valores de uma cosmovisão reformada. Porque talvez a gente não tenha ainda podido encontrar o melhor caminho para falar sobre coisas da vida com vocês. Porque nós estamos numa cidade que é super apressada, super agitada, que é de São Paulo. Nós estamos numa vida bastante corrida e nós vivemos cada dia matando um leão, né? Para sobrevivermos às provas, ao trabalho, aos estágios, aos projetos. Então, isso faz com que a gente preste, talvez, uma menor atenção nesses valores que são tão caros, que são da nossa vida. E aí, a pergunta final. Como você se classificaria hoje como estudante? Vocês podem ler para mim o que ganhou aqui? Vamos ver se vocês estão enxergando bem. Qual foi a verdinha que teve 47,6? Cansados. Tem alguém cansado aqui? Sim, por favor. Aí é uma outra percepção que a gente tem que ter. O aluno, não só do Mackenzie, o aluno em geral, mas o nosso aluno com tanto estímulo, de novo, nessa cidade, nessa vida, redes sociais, cobrança, pressão, é um aluno cansado. Porque aqui ele vive sob pressão imposta dentro e fora da faculdade. Mas a gente acha uns heróis de sobrevivência. Olha aqui, ó, 34% dos alunos entusiasmados, pronto para aceitar novos desafios. São os alunos Red Bull, tomaram bastante energético e falaram, vamos lá. Todos nós, na verdade, temos essa característica. Só que ela é um pouco abafada, sobretudo porque a gente está na semana pós-prova, correto ou não? Vocês passaram por algumas provas nesse período de setembro? Então, dá aquela abatida, né? E depois, resignado, conformado com tudo que tem que ser feito durante o curso universitário, e apático, não me importo muito com os projetos estudantis. Eu estava torcendo para que não tivesse ninguém assinalado, para que não tivesse ninguém que tivesse escolhido o apático. E, de verdade, foi bem pouquinho. Ainda bem. Esse meme fez o maior sucesso entre os alunos do direito. E eu acho que traduz muito aquela figura do cansado. Vejam só o astro do Harry Potter entrando na faculdade com a varinha, com o livrinho, todo feliz, entusiasmado. Vejam como ele sai. Um louco, varrido, doido, de pantufa, pijama, com a arma na mão, querendo, sabe, fazer loucuras. Então, eu espero que não seja isso que a gente esteja fazendo com vocês durante o curso, né? Que vocês saiam arrumadinhos, enfim, vivos daqui depois dos 5 anos. Mas a gente tem que prestar atenção. Porque dizem que as brincadeiras traduzem um pouco da verdade. E isso é um alerta. O perfil, portanto, é, resumindo, busca o Mackenzie pela qualidade do ensino, vem para receber conhecimentos técnicos, para receber, desculpem, porque eu digitei muito rapidinho e cometi um erro, que quer ter mais convívio com os professores, que terá uma boa aceitação no mercado de trabalho e, infelizmente, é um aluno cansado. O perfil do mackenzista para o qual trabalhamos, ou pelo qual trabalhamos. O aluno do Isto é Mackenzie. Alguém já ouviu falar do Isto é Mackenzie? Ai, o pior que eu acho que eles não. Isso é uma tristeza. Eu vou pedir para o Dr. Rodrigo falar para mim por que esse brado Isto é Mackenzie ficou famoso. Quase que eu passei ali no corredor, eu gritei. Na época, a gente estava aqui, tinha um senhor, não lembro o nome, você lembra o nome dele? Postos Leitão. Tinha um senhor, um maquinzista, já de idade, que ele... Ah, tá, lá ele aí. Esse é o cara. Deu saudade dele.
ele gritava Easter Mackenzie pelos corredores umas 10 vezes por dia. Umas 10 vezes. Eu joguei nos 5 anos basquete aqui pelo Horácio Lane, ganhamos tudo, diga-se de passagem. E ele ia em jogo e gritava Easter Mackenzie no jogo, e nos corredores e tal. Era meio que um símbolo e um orgulho de todos nós na época. Então, só para vocês terem, terem noção do que a gente perdeu em 2004, porque ele faleceu, mas a gente precisa achar um novo Mr. Mackenzie. Senhor Postas Leitão, vocês são candidatos? De andarem gritando pelo campus, mas ele gritava com o coração. E aí eu trouxe para vocês, porque eu sabia que os 2 Rodrigos que estariam aqui hoje, são do curso de engenharia, um testemunho de uma ex-aluna chamada Thaís Matarazzo. Está um pouco pequenininho, mas eu leio com vocês. Entre 99 e 2006, estudei no Mackenzie. Fiz curso de engenharia elétrica. Alguma coincidência, professor coordenador? Nenhuma, né? Valha-me Deus. Olhem só, acho que o curso foi difícil. Guardo boas lembranças de lá. Como estudava em período integral, aproveitava as janelas, aulas vagas, e corria para a Biblioteca Mário de Andrade, onde iniciei minhas pesquisas sobre as cantoras do rádio. Lá conheci e conversei diversas vezes com o famoso senhor Postas Leitão, que sempre tinha em seus lábios o famoso grito de guerra, isto é Mackenzie. Mackenzista de corpo e alma, outra sim é minha amiguinha, ela fala de uma Tatiana, que deve ser uma inveterada. Uma curiosidade, na escadaria ao lado do prédio 6, da engenharia, você podia vê-lo sempre esperando alguém para auxiliá-lo para subir. Se passasse um rapaz e lhe ofertasse ajuda, ele se negava e dizia, só dou o braço à moça bonita. E era assim mesmo que ele fazia. E esperava até que alguém lhe ajudava. Sempre um cavalheiro, cabelo bem penteado, alegre, elegantemente vestido, tinha um espírito jovial, sempre atento a novas piadas e adorava conversar com os jovens. Em sua homenagem, o Centro Acadêmico Horácio Lane, engenharia aqui representada, do curso de engenharia, deu o nome de uma de suas salas da sede do prédio 6 a ele em 2004. Faleceu em 21 de março de 2004, aos 93 anos, deixando saudades e apreço para com Mackenzie, onde estudou. Mais tarde, já retornando maduro ao campus para comunicar às novas gerações o seu contagiante mackenzismo. Ficou na memória da maioria dos mackenzistas que o viam diariamente e era querido por todos, isto é Mackenzie. Na oportunidade que nós temos, quando vocês nos agraciam, de nos escolherem como paraninfos e patronos, a gente sempre dá um berrinho, tipo, isto é Mackenzie. E na época do Postas Leitão, todo mundo respondia urrando, isto é Mackenzie, qualquer que fosse o curso. Hoje, esse grito, já não sei se faz tanto sucesso, ninguém vai entender nada, vão achar que a gente está um pouquinho fora da casinha, né? Mas esse é o perfil do aluno que sabe que faz parte de uma família diferente. Mas o que a gente pode fazer para que a gente consiga trazê-los para esse espírito? A gente precisa trabalhar o pertencimento. Que vocês sintam que fazem parte dessa instituição. Que vocês se sintam em casa aqui. Que não seja um lugar onde apenas vocês vêm, como alguns responderam, para conseguir conhecimentos técnicos. Mas que vocês vejam o esforço da capelania, o esforço dos nossos dirigentes, da universidade, do instituto, dos professores, para tornarem esse nosso mundo um mundo um pouco diferente, onde esses valores são o mais importante. O valor da honestidade, da amizade, da cooperação, do coleguismo. A competição, ela faz parte da vida. Mas a competição que a gente tem que travar talvez seja com a gente mesmo, de a gente superar os nossos obstáculos e, enfim, ultrapassar barreiras. E não a competição com o colega, do destaque, de a gente querer aparecer mais ou coisas desse tipo. E aí eu encerro esse meu bate-papo, porque já estou falando há 20 e poucos minutos, com um psicólogo chamado Abraham Maslow, ou Maslow, que fala sobre a necessidade de pertencer, ou a necessidade de pertencimento. Ele acreditava que as pessoas são seres sociais que têm uma necessidade de pertencer a um grupo. E é nisso que eu piamente acredito. E ele afirmou que se as pessoas não puderem atender a essa necessidade de pertencer, a própria autoestima dessas pessoas não vai se desenvolver tão bem. Tanto é que quando a gente faz parte de algum projeto bacana, ou um trabalho em grupo com um colega que responde, vamos fazer junto, você fala assim, agora sim eu peguei uma dupla boa, ou agora sim eu peguei um grupo bacana. E a sensação é super oposta
quando a gente faz parte de um grupo em que as pessoas não colaboram, querem se aproveitar do nosso esforço. Estou mentindo? O que o Maslow coloca? Primeiro, um pouquinho da biografia dele. Ele foi aluno do MIT, enfim, né? Ele trabalhou com dinâmica em grupo e ele criou essa pirâmide. A pirâmide das necessidades. Alguém já ouviu falar dessa pirâmide das necessidades de Maslow? Essa pirâmide foi criada, claro, né? Enfim, uma pessoa que dirige um time está sempre de olho nisso. Tá no Google, isso é muito bom. Na verdade, o Google é uma democratização da nossa informação, que, se usado de maneira adequada e para o bem, como todas as redes sociais, só tem a engrandecer o nosso conhecimento, né? O que é a pirâmide? Ele coloca na base da pirâmide as necessidades mais essenciais, as fisiológicas, as de segurança e da família, e depois ele coloca no topo da pirâmide, enfim, atualização pessoal, o ser amado, até as questões estéticas. Eu encerro com essa hierarquia, e ele também sofre algumas críticas, porque dizem que esses valores eles não são hierárquicos, eles se complementam, então não deveria ter um maior do que o outro. Mas eu grifei 3 deles, que eu acho que é alguma coisa que a gente pode trabalhar dentro da nossa universidade, olhando para o perfil do nosso mackenzista. Necessidade de relacionamentos, porque as fisiológicas e de segurança a gente acaba tendo na família, na casa da gente. Mas aqui, as necessidades de relacionamento, necessidades de estima, ou seja, de que nós percebamos que todos nós temos pelo menos um talento. Ninguém pode ser bom em tudo. Ninguém pode ser bom em escrever, falar, ler, jogar futebol. Não dá. Alguma falha a gente tem que ter. Então, que a gente valorize aquilo que a gente tem de bom. E necessidades cognitivas ou de aprendizado. Esses 3 grifos, eles foram feitos por mim de forma proposital, para que a gente possa, nesse marco do Empreendamac, começarmos a prestar atenção, para que a gente possa começar a prestar atenção nessas 3 partes que fazem, enfim, o nosso grosso do dia a dia. E aí, a gente vai se encontrar, se tudo correr bem, no ano que vem, para dizer se a gente teve algum avanço. Se vocês precisarem de mim, eu estou aqui. No Direito, no prédio 24, segundas, terças e quartas. Há quase 20 anos, então não pretendo sair daqui. Se o reverendo deixar, vou ficar por mais 20. Obrigada, gente. Vou pegar outro microfone aqui, assim eu não preciso ficar passando. Bom, agora vamos para a segunda parte aqui. A gente vai conversar um pouco. Vocês têm perguntas, gente? Querem perguntar alguma coisa? Aproveitarem os 2 aqui que estão aqui. Então, eu vou fazendo as perguntas e aí vocês vão me ajudando aqui nessa conversa aqui. Rodrigo, essa questão do pertencimento, que acho que a Ana comentou, acho que ela é muito importante. A gente viveu isso, né? Nós somos contemporâneos, né? Nos formamos em 99, já há 20 anos. Ele fazia o curso de mecânica, eu fazia o curso de elétrica, né? Então, nós somos contemporâneos na mesma época. E eu queria que você falasse um pouco de como que você enxerga os mackenzistas no mercado, né? Qual foi a experiência que você teve ao encontrar com mackenzistas, seja ele contemporâneos como a gente, ou pessoas de outras áreas, de outras instituições? Esse é um bom ponto, Rodrigo. O que eu queria dividir com vocês aqui, que para mim isso é super importante, né? Quem é o Mackenzie? Vocês conhecem o Mackenzie? Já viu ele andando por aí? Não? Quem é o Mackenzie, gente? Vocês não sabem? São vocês, pô. É nós 3 aqui. A gente é o Mackenzie. Não existe a entidade Mackenzie que sai andando pelos corredores, que vai fazer entrevista. Não existe isso. Então, a percepção que o mercado de trabalho tem do mackenzistas depende da gente. Profundo, né? Mas é exatamente isso. Então, sei lá, há 5 anos atrás, no programa de trainee do Itaú, que é um programa super organizado, nem se aceitava mackenzista. Porque só podia, na opinião da RH, ir com faculdade de primeira linha, no exterior, não sei o quê, Falei, quem disse que Mackenzie não é faculdade de primeira linha? Pode mudar, pode pôr aí, porque senão eu não vou nem para. Então, a gente é Mackenzie, né? No meu LinkedIn está lá esse M estampado. Então, cada entrevista, cada momento que vocês têm
contato com empresas, com networking de vocês, seja lá o que for, vocês estão levando o nome do Mackenzie para frente. Ou, cada entrevista que vocês forem despreparados, cada situação no mercado de trabalho, para quem já está fazendo estágio, já quem está trabalhando, que vocês, de algum motivo, não estão preparados para aquela reunião, ou para aquela posição, ou não conseguem entregar o mínimo esperado ali para aquela situação, vocês estão também levando o nome do Mackenzie para o buraco, nesse caso. Né? Então, eu acho que se hoje o Mackenzie é o que é, tem o nome que tem, e é super bem visto aí no mercado, a hora que chega lá um currículo com a chancela Mackenzie lá, é uma chancela de qualidade, porque a gente sabe, e quem estudou aqui sabe, de tudo que a gente passa nos 5 anos, né, para conseguir se formar, né? Não é qualquer um que sai daqui formado, certo? É porque os formandos, ou quem está no mercado de trabalho, ou quem já se formou, quem está fazendo estágio, tem levado isso. Né? Então, eu vejo muito aqui, sendo mais direto aqui na tua pergunta, Rodrigo, acho que assim, essa coisa da gente conseguir... nada é impossível. Tem que fazer isso, ninguém conseguiu, tá bom, deixa que nós vamos dar um jeito nisso, nós vamos resolver. Deixa comigo, deixa que nós vamos resolver isso aí. Esse perfil de eu não sei, eu aprendo, nunca fiz, mas vai dar certo, não vou conseguir interferir, influenciar outras áreas aqui, outras pessoas, para conseguir entregar essa história aqui, talvez até melhor do que aquilo que foi planejado, ou diferente do que foi planejado, mas o resultado ainda melhor daquilo que era esperado. Acho que esse perfil que a gente tem, eu sei que vocês têm, isso é o que faz o nome do Mackenzie no mercado de trabalho. Então, esse conceito de que a entidade não existe e não faz entrevista e não trabalha, quer dizer, o nome Mackenzie, ele aparece no mercado de trabalho muito na atitude de cada um aqui, né? Eu falei bastante de atitude aqui no começo, falei de alinhamento de valores, né? A importância da gente trabalhar ou buscar trabalhar em empresas que a gente tenha valores alinhados, ou com a faculdade que a gente tem valores alinhados, né? Acho que essa pesquisa aqui foi super bacana e mostrou muito isso. Para mim é fundamental. Então, hoje eu vejo cada vez mais um espaço no mercado de trabalho para o aluno mackenzista, muito por conta das experiências anteriores das pessoas que já passaram pelas empresas. Tá? Isso é muito forte, porque assim, o que a gente vive aqui, quem conhece é a gente mesmo, certo? Não dá para explicar o que a gente vive aqui, certo? Então, quando a gente sai daqui, é isso que faz com que o nome do Mackenzie tenha todo esse espaço no mercado, e eu acho que assim a gente tem conseguido ocupar espaços cada vez mais, porque cada vez mais mackenzistas têm conseguido chegar em lugares, em posições nas empresas, e vocês vão conseguir chegar lá, que vai abrir a porta para quem vier depois de vocês, e assim, acho que o ciclo é para ele. Obrigado, Rodrigo. Eu sempre brinco com meus alunos também, eu falo que o Mackenzie é igual a mãe da gente, assim. Que em casa, às vezes, a gente até pode ter uma desavença ou outra. A gente pode até brigar um pouco, discordar, mas vai alguém falar mal da mãe da gente na rua, a gente vai para cima, a gente não deixa. O Mackenzie a gente tem muito isso, né? De defender a camisa acima de tudo. E é por isso que... E porque a gente conhece o Mackenzie. A gente sabe como vocês são formados, qual o espírito, né? A primeira pergunta que eu fiz aqui quando sentei aqui na mesa foi se vocês estavam gostando do evento. Vocês estão gostando do evento? A questão, sabe quanto tempo demorou para fazer esse evento? Quem acha que foi mais de 6 meses para fazer esse evento? Quem acha que foi 3 meses? 45 dias? 15 dias? Primeira vez que nós sentamos para conversar com esse evento, não tem 2 meses. Esse evento ele foi feito em 45 dias. 45 dias. Sabe o mais legal desse evento? Que quando me chamaram para participar do IMAC, logo depois do Mackenzie Day, vocês estão de sacanagem com a gente. A gente não vai aguentar. É muito em cima, cara. Tá aí. É muito pouco. E do jeito que vocês querem fazer, integrando todo mundo, vai ser difícil. Mas a gente arregaçou todo mundo as mangas e vamos lá, vamos fazer.
E o que eu mais gostei do evento é a pluralidade. Eu fiquei ali ontem, boa parte do tempo, ali numa das diversas rodas que tem ali, de projetos integradores, e a quantidade de pessoas que a gente viu trabalhando junto, isso foi legal demais. Mais do que a atividade que você faz em si, a oportunidade de você sentar, de a gente ter na mesma mesa alunos de direito, de farmácia, de arquitetura, de engenharia, todo mundo ali conversando e participando das dinâmicas. E o mais legal é que você vê esses alunos com o mesmo comportamento, com o mesmo estilo. O estilo é o mesmo, o estilo de arregaçar as mangas e vamos lá, vamos fazer. Eu sou maquinzista desde antes de entrar na faculdade, porque eu sou aluno desde criança daqui, do Mackenzie. Então, eu tenho minha formação toda aqui, dentro do Mackenzie. Então, quando eu vi a pesquisa, eu vi que ali, a minha não tinha ali, porque eu nem pensava em não fazer o Mackenzie. Porque, para mim, foi uma continuidade. Continuar aqui foi uma continuidade. Então, eu não tive aquela, vou fazer pela qualidade de ensino. Não, para mim, a qualidade de ensino era isso, era o que eu queria. É a questão do pertencimento. Eu pertenço ao Mackenzie. Então, gostar de estar aqui. Isso é o mais legal de todos. O Rodrigo ele aceitou o convite, mais do que por ele representar uma instituição como Itaú, é porque ele é maquinzista. E quando a gente trabalha numa instituição, e eu trabalhei quase 20 anos numa multinacional, e a gente tem percebido isso, né? A gente vai mudando de empresa e a gente não muda o vínculo trabalhista, né? E a geração de vocês não vai mudar de empresa, a geração de vocês vai mudar de carreira. A geração de vocês vai ter uma outra postura. Vocês vão fazer... A geração que eu represento, a gente estava acostumado a mudar de empresa. Vocês vão mudar de carreira. Vocês vai fazer direito, vai fazer arquitetura, vai fazer outras coisas na vida de vocês, totalmente diferente. Aí, Ana, eu queria passar a palavra para você agora, né, dentro desse resumo aqui que a gente falou. O que você está achando do evento? O que você achou dessa pluralidade? Você também participou do evento, né? Vi você aí o tempo todo com a gente. Então, eu queria que você fizesse um comentário a respeito. Eu faço suas as minhas palavras, professor Rodrigo, porque é gostoso misturar. Se todo mundo fosse igual, se todo mundo gostasse da mesma coisa, o mundo ia ser muito chato, muito chato. Então é gostoso para a gente de direito conviver com vocês, que são de outras áreas. Eu espero que não seja tão enfadonho para vocês conviverem com a gente. Eu tenho que fazer uma confissão quando ele falou mudar de área. Eu amo direito, mas eu tenho tantos outros amores. Eu gosto de cozinhar, já fui me formar no curso de gastronomia. Falei, não, caramba, eu abri um food truck. E eu adoro número, eu sou uma pessoa bicho estranho no direito, eu gosto de matemática. Por mim, engenheiro é a solução do mundo, certo? Engenheiro, para vocês terem uma ideia, a gente está falando de uma empresa seguradora chamada AIG, que é, enfim, multinacional. O diretor jurídico era um engenheiro, ele não sabia nada de direito, mas ele sabia mandar bem, né? Ele fazia tudo fluir. Então, todas as profissões têm seu encanto. Eu acho que a gente precisa ter mais eventos como esse, sabe? Tudo junto e misturado. E tentar... não só passar o nosso amor, que é verdadeiro para eles, mas fazer com que eles são esse gosto que a gente tem. É difícil pedir isso para vocês nessa idade, porque óbvio que a gente já teve essa idade, e óbvio que a gente não tinha o estímulo que vocês têm hoje. Se nós voltarmos, eu sou formada desde 95, então eu acho que eu sou pelo menos uns 4, 5 anos mais velha que os Rodrigos aqui da mesa. Mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente estudava pela Barça. Certo? A gente tinha que ir para a biblioteca, a gente não tinha Google, a gente não tinha, enfim, internet para nos apresentar os artigos científicos, a gente fazia as nossas pesquisas nos livros. Era ruim? Não era ruim. É melhor agora? É melhor agora. Mas tinha um lado que talvez, um lado que não é saudosista, mas que talvez tenha nos feito assimilar um pouquinho mais, é que a vida era mais lenta. Então, para você ligar para um amigo, você tinha que marcar horário. Você vai estar na sua casa que horas hoje? 8 horas? Então, eu te ligo às 8. E se você chegasse na sua casa 8h05, você fala, nossa, dada a pessoa já ter saído, porque não tinha celular, na nossa época, um pouquinho lá do colégio. Então, assim, como a vida era um pouco mais lenta, a gente aproveitava mais para as relações sociais mesmo, não para as redes, mas para as relações sociais ao vivo e a cores. Então, talvez a gente tenha deixado aflorar um pouquinho mais esse amor pela universidade, pelos nossos colegas, com mais facilidade do que vocês têm hoje, que vocês estão bem estimulados. Mas isso não deve nos desanimar, porque vocês parecem que são felizes dessa forma, tirando os que estão muito cansados.
Nada que 2 boas noites de sono não resolvam. E eu espero, professor Rodrigo, que a gente tenha outras iniciativas, outros eventos como esse, para que a gente possa se misturar mais. Com certeza. Obrigado, Ana. Rodrigo, palavras finais aí para os nossos. Acho que falou bastante coisa aqui, acho que bastante informação, bastante coisa, como eu falei no começo. Esse era o evento que eu gostaria de ter tido quando eu estava aqui, né? De ouvir pessoas do mercado, que já têm uma carreira, e para falar alguma coisa que de alguma forma pudesse me ajudar. Não tive, nem esse prédio não existia, então. Mas acho que o recado final que eu queria passar para vocês aqui, e eu falo isso muito com a minha equipe, e é interessante como isso que eu vou falar acontece, inclusive, para quem já tem uma carreira já de alguns anos, eu chamo lá de síndrome do Waze. Por quê? Porque é muito comum a pessoa buscar coaching, orientação, falar com o chefe, falar com o gestor e tudo mais, e para quem está na faculdade, acho que isso é mais comum ainda, a gente sabe mais ou menos o que a gente gosta, certo? A gente vai buscando informação e tudo, e a gente não faz a menor ideia de onde a gente quer chegar. Menor ideia. A gente escolhe lá a faculdade, né, o curso, porque eu gosto mais de exatas, de humanas e tudo, vai ali mais ou menos e tudo. E aí, por que eu chamo isso de síndrome de Waze? Porque eu brinco com a minha equipe quando alguém vem falar assim para mim, Gaeta, porra, me ajuda aqui, eu estou pensando aqui, eu não sei se eu faço o MBA lá nos Estados Unidos, ou se eu faço uma certificação em mercado financeiro, ou se... Eu falei, olha, o que você está me dizendo aqui é o seguinte, você está me perguntando se você pega imigrantes ou pega Castelo Branco. Se você não me falar onde você quer chegar, não dá para... O Waze é o seguinte, se vocês tentarem pegar o Waze de vocês e não colocar o destino e tentar essa rota, vocês não vão conseguir. Certo? Ou se vocês conseguirem, vocês me mostram, não sei, rota, você não sabe onde você quer chegar. Então, aqui, tudo que a faculdade tem, acho que, de novo, aqui, parabéns pela iniciativa aqui, uma iniciativa aqui que, assim, eu e muita gente que estudou comigo gostaria de ter, né, porque a informação, eu saí de um agora à tarde, estou preparando material aqui, então, assim, estou falando para vocês coisas que estão acontecendo hoje, assim, não é teoria da conspiração, né? Então, essa vivência que vocês estão tendo essa semana, estou vendo aqui o calendário de palestra aqui, reunião lá embaixo, tudo mais, é super rico para que vocês ajudem, para que ajudar vocês a para onde é que vocês querem chegar. Diretor, quero ser isso, quero ser aquilo. Isso aqui é uma consequência, né? Onde você quer chegar, eu estou falando numa forma um pouco mais estratégica, e isso é importantíssimo que vocês tenham, porque senão a chance de fazer um monte de coisa sem saber se está no caminho certo é grande. Legal? Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado, Rodrigo. Professora. Bom, como palavras finais, só dizer que eu aqui, se vocês quiserem conversar com uma professora do direito, vai para dar uma mesclada, né, professoras de arquitetura, para, enfim, bater papo sobre eventuais possibilidades de mercado no direito ou fora do direito, ou no jornalismo. Eu costumo dar no direito, nós somos muito solicitados para entrevistas, porque vocês sabem que nesses últimos anos, as crises têm feito com que os juristas sejam os protagonistas, né? Cada hora um manda uma coisa, manda soltar, manda prender, e fala que não vale mais isso, e um que quer matar o outro, enfim. Nós estamos aí num palco, mas se vocês precisarem bater um papo gostoso de amigos, eu também estou aqui. E na linha do que o doutor Rodrigo falou, e que também o professor Rodrigo falou, quando vocês traçarem alguma meta para vocês, pensem na meta do que vai fazer vocês felizes. E não de superar alguém ou se mirar em alguém para falar você é melhor do que essa pessoa, porque isso só vai trazer pressão e infelicidade. Então, se você gosta muito de fazer brigadeiro, faça o melhor brigadeiro que você puder fazer. Se você gostar muito de escrever poesia, escreva a melhor poesia que você puder escrever. Se você gostar de projetos de ginásio, faça o melhor projeto que você puder fazer. Então, faça sempre o seu melhor. Pouco importa o que o seu vizinho está fazendo. Aliás, não pouco importa, porque sabe que aí você vai sentir como é bom
de alguém, tranquilo? Esse Empreenda MAC não é empreenda sozinho, é empreenda com os outros. E aí a gente vai chegar longe. Obrigada, professor. Obrigado, Ana. Pessoal, as poucas horas que restam aqui, participem das atividades, participem das monitorias, das ligas. Na elétrica mesmo, lá no curso do MAC Robótica, estou fazendo propaganda aqui porque a gente está precisando de candidatos de outros cursos. Então, tem vaga aberta para jornalismo, para alunos de publicidade, alunos de direito. Fala, pô, mas a Liga de MAC Robótica está abrindo vaga para alunos de jornalismo. Exatamente. Então, a gente precisa de alunos de publicidade para ajudar a gente na divulgação, precisa de aluno de jornalismo para ajudar no acompanhamento, precisa de aluno de direito para ajudar na escrita do regulamento acadêmico da Liga em si. Então, nós precisamos de aluno de design, já temos alunos de engenharia elétrica, mecânica e produção trabalhando junto, a gente precisa de todo mundo junto para fazer um negócio legal. Então, se informem a respeito disso, participem das atividades. Essas atividades plurais, elas só ajudam a gente a crescer. Então, obrigado por vocês terem ouvido a gente até o finalzinho aqui e boa tarde para vocês.